constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercou, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim floremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercou, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Queridos, bom é adorar o Senhor. E nós vamos continuar adorando com mais um hino de número 77. E queremos convidar nosso companheiro de ministério, evangelista Luiz Antônio. Ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador. Que a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Este mundo vive muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, que a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, que a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito
Cristo, implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres este mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia! Hoje, pela nossa escala, cooperação, congregação do Ernesto Kiel. Está aqui o obreiro irmão Isaías. Chega aqui mais perto, irmão Isaías. Mais alguém, os irmãos que vieram lá do Ernesto Kiel, por gentileza, fique de pé. Esta cooperação abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe. Também congregação do Jardim Glória. Está aqui o obreiro irmão Tiago. Mais alguns irmãos de lá, por gentileza, e também cooperando conosco. Deus abençoe, seu companheiro recompensa com as bênçãos dos céus. Gustavo Piscinini, pastor Gerson Secom, lá do Gustavo Piscinini. Mais alguém com o senhor? Com os irmãos que vieram de lá, aí também esta cooperação abençoada. Muito obrigado, Deus recompensa. E Jardim Ibirapuera. Tem algum obreiro lá de Ibirapuera? Está aqui nosso irmão. Com todos os irmãos que vieram de lá. Somos gratos pela cooperação dos irmãos. Deus abençoe ricamente. Obrigado por ter observado a nossa agenda. As irmãs do ciclo de oração vai louvar o Senhor. Todas as irmãs podem cantar juntas. E não sei se tem um hino especial, os irmãos lá de Ibirapuera. O conjunto está aí também. Tem um hino especial depois para louvar? Tem? Lá do Ibirapuera tem. Todas as irmãs chegam aqui mais na frente para louvar o Senhor. Também está conosco, lá no Estadão do Paraná, do campo de Goiruerê, o pastor José Carlos de Almeida, primeiro vice-presidente daquele campo, conhecido pastor Donizete. Onde está o nosso irmão? Aí está a família também, a esposa. Vamos receber dizendo: sois bem-vindo em nome de Jesus. Pastor, tem assento conosco aqui. Muito obrigado pela cooperação aqui nesta noite conosco. Chegou a irmão Gênesis, lá do Ibirapuera. Fique de pé, irmão Gênesis. Apresentamos no estalo. Já agradecemos. Deus abençoe. Recompensa também, irmão Gênesis, pela cooperação conosco aqui nesta noite. Um ciclo de oração louvando ao Senhor. O conjunto não manifestou, vai cantar depois? Tem um sinal aí? Vai? Então depois o conjunto lá do Ibirapuera vai louvar o Senhor. E quando o conjunto estiver louvando, os diáconos tomarão posição para recolher as contribuições para a casa e a causa do Senhor.
Vamos ouvir o conjunto do Ibirapuera louvando o Senhor e nós estaremos contribuindo com a nossa oferta e os nossos dízimos. A contribuição é também uma expressão de adoração, é um componente integrante do nosso culto. Então vamos ouvir o conjunto louvar. O Stefano pediu para cantar e no final vai cantar. Deus já pode depois mandar o CD lá em cima e no final ele vai estar louvando, tá bom? O Stefano, tá? No final eu chamo você, tá bom, meu filho?
Convido a igreja a estar de pé, vamos orar ao Senhor. E depois da palavra, o irmão Stefano vai louvar o Senhor. E nós teremos uma oferta especial no final do culto para um propósito que se faz necessário. Quantos mais precisa de oração? Eu e minha casa. A irmã Ide pede oração da igreja, porque ela está com muita dor no seu tornozelo, para que o Senhor alivie. O Senhor não só alivia, mas o Senhor sara. O Senhor é aquele que cura, aquele que tem todo o poder e aquele que está conosco nesta noite. Amém? Convido o pastor, veio lá do Paraná para fazer esta oração, cooperando conosco nessa noite, apresentando os pedidos. E também orando pela palavra, o pastor Joel vai nos ministrar a palavra nesta noite. Bondoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos mais uma vez, mais uma noite, Senhor, de adoração a Ti, meu Deus. Nesta oportunidade, Senhor, o qual nós vamos ouvir a Sua palavra, a mensagem, o ensinamento, Senhor, que vai ser trazido pelo Teu servo, Senhor. Deus eterno, nosso coração está preparado e aberto para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem preservado, tem reservado para cada um de nós nessa noite. Ó Deus, aqui está em minhas mãos pedido de oração, Senhor. Ó Deus, venha curar, venha abençoar esta irmã que está com dor e todos aqueles que levantaram a sua mão em pedido da mesma, Senhor. Deus eterno, continue abençoando até o termo desse culto, que a sua presença continua conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos na casa do Senhor para juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Sabemos que o nosso Deus é poderoso para curar. Nossa irmã pedindo oração, e o nosso Deus é especialista para curar de qualquer enfermidade. Eu estava lendo um livro de um pastor que já dorme no Senhor, mas ele escreveu um livro e nos mandou em 1946. Ele estava trabalhando ali no Paraná, na cidade de Londrina, igreja ligada ao ministério da Inglaterra, a igreja de Peniel, uma igreja pentecostal. Os irmãos talvez nunca tenham ouvido falar nesse ministério de Peniel. É um trabalho pentecostal, muito abençoado. E ele trabalhava naquele ministério. E em 46, a sua esposa estava grávida de 4 meses. E pegou uma enfermidade muito grande. E foi consultar uma médica. E a médica disse: olha, tem que abortar a criança. E a cirurgia tem que ser muito rápido, porque corre risco de morte. E eles foram consultar outro médico. O médico deu o mesmo diagnóstico: tem que abortar a criança, é caso de morte. E agora? Nós somos crentes, o que fazer? Entregar na mão de Deus, e Deus vai fazer o melhor, porque a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E assim eles fizeram, e foram orar,
E o Deus que nós servimos fez um milagre, curou a irmã, a criança nasceu normal, com saúde, cresceu, teve uma adolescência abençoada e casou-se, teve 2 filhos, uma advogada e outra médica. E aquela médica cuidou do pastor na sua velhice. Eu estive na casa dele, ele já jubilado, já com mais de 90 anos, em Cuiabá, e a neta dele cuidava dele, era a médica dele, aquela menina. E ele disse: e se tivesse abortado aquela minha filha, o que seria de mim? É verdade? Então, queridos, Deus tem planos que nos surpreende. Glória a Jesus. É maravilhoso servir este Deus maravilhoso. E aquele homem foi um grande evangelista. Ele era pastor, mas disse: eu tenho o dom do evangelismo, de ganhar almas, de evangelizar de casa em casa, porque não é todo mundo que tem esse dom de evangelismo. Tem muitos pregadores, ensinadores, mas evangelizar, irmão, é dom de Deus. Deus chama e dá o dom a cada um. E ele conta uma experiência muito importante quando ele tinha poucos dias de vida. Ele morava na cidade de Encarnação, Paraguai. Ele é filho de alemão, nascido no Paraguai, criado no Brasil. Então, veja que coisa maravilhosa, como Deus faz. E um dia de uma chuva, uma tempestade muito forte, o pai dele entrou debaixo da mesa na sala, a mãe com ele no colo, com poucos dias, ainda estava de dieta. Mas ele conta a história porque a mãe contou, e depois de muitos anos ele foi naquela igreja, na cidade de Encarnação, e contou o milagre que Deus fez. O pai dele entrou debaixo da mesa, por causa da tempestade, e a mãe ficou atrás da parede, assim, a parede da frente da casa, mas uma mão milagrosa veio e pegou ela, e levou lá para a outra parede. E naquele instante, aquela parede caiu em cima da mesa, rebentou a mesa, machucou o pai dele, mas a mãe com a criança do outro lado ficou salva, não teve nada. Então, os irmãos, veja o que Deus faz. Uma mão milagrosa levou lá para detrás da outra parede, atravessou a sala e entrou do outro lado, uma outra sala, e quando isso aconteceu, a parede desmoronou com a tempestade, rebentou a mesa, furou a cabeça do irmão, mas a criança ficou salva. E depois ele foi um grande obreiro do Senhor, viajando no Rio Paraguai, ganhou muitas vidas para Jesus, muitas almas tirou das trevas para a maravilhosa luz. Queridos, nós vamos falar concernente o milênio. Queria que todos os irmãos prestassem bem atenção, porque são muitos trechos que nós vamos ler, e não dá para fazer assim uma explicação, porque o tempo é curto, são 30 minutos, não dá para se falar. Então os irmãos prestem bem atenção, porque a Bíblia se interpreta pela Bíblia. A Bíblia é interpretada pela Bíblia. Glória a Deus. E os irmãos são crentes já maduros, experientes, obreiros,
aprovados, e então vão entender, porque não vai dar tempo a gente fazer uma explanação, porque são muitos trechos bíblicos que nós vamos ler. Então, de início, eu quero dizer assim: como será o maravilhoso aquele dia quando o Senhor assentar no seu trono de glória, de esplendor e rodeado dos seus santos anjos. Então os irmãos já conhecem esse trecho lá de Mateus, capítulo 25 de São Mateus. Vamos ler esse trecho para que os irmãos observem como é maravilhoso e como vale a pena nós permanecermos fiéis à palavra de Deus, servindo o Senhor, guardando seus preceitos maravilhosos. Mateus capítulo 25 e o versículo 31, que nos diz assim: ouçam bem o que nos diz a palavra do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É naquele momento que a Bíblia diz que todo olho verá. Não é quando ele vier para arrebatar a igreja que todos os olhos vão ver, mas todos os olhos, o mundo todo verá, quando o Senhor vier na sua glória para reinar. Já no milênio, para reinar com a sua igreja, porque a sua igreja estará em glória, na nova Jerusalém, que a Bíblia diz que ela descerá do céu, em esplendor de glória, e ela ficará em cima da Jerusalém terrestre, e todos verão, queridos, a glória, o esplendor da Jerusalém celestial. E no capítulo 24, fala a mesma coisa, é uma confirmação, capítulo 24 e o versículo 30 de Mateus, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Glória a Jesus. Todo olho verá. Na sua vinda para levar a igreja, não é todos os olhos que verá, porque a Bíblia diz que é num piscar de olho, é como um relâmpago, corre do oriente para o ocidente, é num piscar de olho, o arrebatamento da igreja. Portanto, cada um de nós temos que estar preparados, com a nossa vida íntegra diante de Deus, amando um ao outro, já perdoando um ao outro desde já, porque na vinda de Jesus, irmão, não há oportunidade, não há tempo para você se consertar com ninguém. É hoje, o dia oportuno é hoje, para que consertemos, coloquemos a nossa vida diante do altar de Deus, e podemos dizer: vem Senhor Jesus. Glória a Deus. É algo maravilhoso, meus queridos e amados irmãos, a igreja descendo em glória com o Senhor na nova Jerusalém. Vamos ver mais o que nos diz a palavra de Deus. O profeta Ezequiel descreve o milênio em Jerusalém, lá em Ezequiel, capítulo 47,
Vamos observar o que nos diz a palavra de Deus. Ezequiel 47. E o versículo 12, 47 e 12, nos diz a palavra do Senhor: e junto ao rio, à sua margem, de uma e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e as suas folhas de remédio. Glória a Deus. Veja aqui, irmão, como é maravilhoso. Já desde o início dessa mensagem, os irmãos podem observar como é glorioso. Vamos repetir para os irmãos: junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e as suas folhas de remédio. Porque os irmãos devem entender que o reino milenial, irmão, é um governo. Nós estamos vivendo aqui em um governo. O reino milenial é o governo de Cristo aqui na terra. E os homens vivendo aqui 1000 anos. Não é o fim do mundo. Não. 1000 anos de gozo, de alegria, de paz, de harmonia. Os homens se entenderão. Os homens terão paz. Vamos chegar lá. Hoje, ninguém tem paz, ninguém tem segurança. Ainda hoje eu ouvi várias entrevistas perguntando: você já foi assaltado? Não, mas eu tenho medo de ser assaltado. Outro: eu também tenho medo. E interroga outro: eu também tenho medo. Eu tenho medo até de sair de casa. Mas neste período, irmão, a Bíblia diz que nós vamos dormir tranquilo. Glória a Deus. E para que você goze deste milênio esplêndido, aleluia, desse esplendor de glória, vivendo na presença de Deus, é preciso, desde aqui, estar firme, fiel, guardando a palavra de Deus, aleluia, vivendo uma vida íntegra, de comunhão com Deus e com os homens também. Glória a Deus. A Bíblia manda termos comunhão até com os nossos inimigos, quanto mais com os irmãos. E os irmãos sabem de uma coisa? Que existem pessoas dentro da igreja que não conversam um com o outro. Nem irmão com irmão carnal. Existe irmão com irmão carnal, que toma ceia, que dá glória a Deus, que dá testemunho, e são inimigos um do outro. Agora, irmãos, vai viver com Cristo em glória? Vai viver no milênio de glória? Vai morar na cidade santa? Aleluia, glória a Deus. É preciso que haja um rebuliço nestas vidas. E Deus é poderoso, irmão. O Deus que nós servimos, Ele faz algo tremendo. Glória a Jesus.
Glória a Deus, ele é capaz de pegar alguém pela orelha e torcer a orelha e leva lá e você vai se consertar agora, você vai pedir perdão, você vai se reconciliar, porque poderoso é Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Poderoso é Deus, Ele tem poder. Aleluia! Nós fomos chamados para ser crente, salvo, lavado, redimido pelo sangue de Cristo Jesus, para morarmos com Ele em glória. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora, João, ele fala, será para a saúde das nações. Vejamos lá no Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 22. É muita coisa, meus queridos. Aleluia. Labachuri canda lamas. Oh, aleluia. 22:2 diz assim: no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estará a árvore da vida. Aquela árvore, irmão, que estava lá no Éden, ela foi transportada para o céu. A árvore da vida, que produzem 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Glória a Deus. Esta árvore da vida estava lá no paraíso. Adão teria o privilégio de viver para sempre, se ele não tivesse desobedecido à ordem do Senhor. Mas Deus lhe deu uma companheira, e ela foi enganada pela serpente e comeu da árvore, e deu para Adão. E geralmente, até hoje, o marido que vive bem com a esposa, sempre um obedece o outro, né? Sempre um obedece o outro, até hoje. Agora, quando vive os empurrões, irmão, aí é difícil. Mas o crente tem que viver em harmonia, em amor. E o Senhor tirou Adão de lá, para ele não comer desse fruto. Porque se ele comesse, ele ia viver para sempre. Mas esse fruto está lá. Aleluia. Glória a Deus, no paraíso divino. Glória a Deus. E João falou deste fruto. Lá está, no meio da praça, de uma e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Glória a Jesus. Então veja, queridos, mas no final do reino do Messias, irmão, Satanás será solto. No final de 1000 anos, são 1000 anos de paz, porque ele está preso. Ele está preso. Nesse período, os animais ferozes ficarão mansos. A terra vai produzir muito mais. Será umas colheitas abundantes, mas depois ele vai ser solto. Satanás será solto para provar as nações. Aqueles que durante 1000 anos gozaram as bênçãos de Deus, infelizmente, o maligno
irá ajuntar um grande número que viu, que perceberam, que viveram, vendo as bênçãos de Deus sendo derramada. E ele vai ajuntar. É um grande número, por nome Gogues e Magogue. E vão ajuntar para vir fazer guerra contra o Senhor, o reino de Cristo. Glória a Deus. Vamos ver o que nos diz Apocalipse, ainda no capítulo 20, versículos de 7 até o versículo 10, que diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gogues e Magogues, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercar o arraial dos santos, a cidade amada de Deus. Desceu fogo do céu e devorou o diabo que os enganava, e lançou no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então os irmãos observaram que, mesmo assim, porque o milênio é para todos, glória a Deus, todos vão participar, vão trabalhar, vão viver, vão comprar, vão vender. É um reino, é um rei governando o mundo, assim como nós estamos aqui, mas só que é um reino diferente, é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de glória, aleluia, é um reino de justiça, glória a Deus, porque hoje até as próprias autoridades, irmãos, estão dizendo que as leis são falhas. Hoje mesmo eu estava ouvindo grandes autoridades falando que a lei é fraca, é falha, precisa mudar. Mas quando o Senhor vier estabelecer o seu reino, é um reino que não precisa mudar. A Bíblia diz que ele viverá para sempre, reinará de eternidade a eternidade, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus, aleluia! É algo extraordinário, queridos. Vale a pena, irmãos, a perseverar firmes, fiéis, amando o Senhor, guardando a sua palavra e vivendo em comunhão com o Senhor e com os irmãos, uns com os outros. Glória a Jesus. Os que nascerem no milênio, porque no milênio vai haver nascimento. Vai haver nascimento. Os homens vão viver muitos anos. Os que nasceram no milênio, mas não aceitaram a Cristo. Vejamos, irmãos, em Isaías, livro de Isaías 65, Isaías 65 e versículo 20. Glória a Deus. Não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velhos que não
cumpre os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Glória a Deus. É muito sério, queridos. Vejamos Zacarias, no capítulo 14 de Zacarias, vamos observar o complemento. Zacarias capítulo 14, verso 17 e 18, que nos diz assim: e acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre eles chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subiram a celebrar a festa dos tabernáculos. Glória a Deus. É obrigado a vir. Se não vir, irmãos, vai padecer, vai sofrer as pragas do Egito. A continuação da leitura diz: então é preciso que aquele povo venha para adorar ao Senhor, porque é época de adoração, porque virá muitos povos, muitas nações para adorar. Ainda lá no Apocalipse, irmãos, veja o que nos diz aqui no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha, aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Glória a Jesus. Aleluia. Todos que não aceitaram a Cristo desde a fundação do mundo, irmão. Desde a fundação do mundo. Veja o capítulo 20, versículo 11 a seguir até o versículo 15. Diz assim: e vi o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, queridos, veja que aqui grandes e pequenos estavam diante de Deus. Grandes e pequenos. Porque às vezes você diz: ah, é um anjinho, mas é filho de um pecador. Então, queridos, vai haver muitas surpresas, e outros aqui, irmãos, serão aqueles mortos que morreram, que nunca ouviu falar de Jesus. O que vai ser dele? A Bíblia diz que vai ser julgado pelas suas obras, o que ele fez, o que ele praticou, como ele viveu,
como foi a sua maneira de vida, vai ser julgado. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Até mesmo os salvos vão passar pelo julgamento do trono branco. Glória a Jesus. E receber o galardão conforme ele praticou, conforme ele viveu, conforme a sua vida aqui diante dos homens, na presença de Deus. Glória a Jesus. Então, queridos, a única maneira é vivermos aqui, irmãos, na presença de Deus. Aleluia, servindo a Deus, sendo fiel a Deus. Fiel em tudo, irmão. Não é só vir nos cultos, é nas suas contribuições, nos seus dízimos. Os irmãos sabem que tem muita gente que dá dízimo, mas é infiel. Ele não dá tudo aquilo que Deus lhe dá. Ele não tem coragem de dar tudo, ou não faz o cálculo de tudo. É preciso ter habilidade para ser fiel a Deus. Um comerciante, irmãos, que tem o seu comércio, que trabalha, irmão, se ele não for inteligente, sábio, não tiver Deus no coração, irmão, ele não dá o dízimo com fidelidade. Muitos tiram a importância para ele comer e dá daquilo, mas quando chega no fim do ano, ele não faz um balanço para ver quanto que ele ganhou e quanto que ele está devendo, e para entregar na obra do Senhor. Dá uma mixaria todo mês, mas o balanço no fim do ano, ele tem medo de fazer, porque ele tem que dar, talvez, milhões para o Senhor nosso Deus. Mas naquele dia aqui, do trono branco, meus queridos, aleluia, lembra de Safira e Ananias? Quando chegou diante de Pedro, foi por isso tanto aqui que você vendeu? Foi. Por que você está mentindo o Espírito Santo? Por que você está mentindo a Deus? Na mesma hora ele caiu e morreu. Daqui a pouco chegou a esposa. Foi a única mulher que ficou 3 horas viúva. 3 horas depois chegou. Foi por tanto que vocês venderam a propriedade? Foi. Por que vocês deixaram o diabo enganar os vossos corações e mentir a Deus? Você não está mentindo aos homens, mas a Deus. Aí está os pés dos que levaram o teu marido, levarão a ti também. Ela morreu imediatamente. E a Bíblia diz que grande temor veio sobre a igreja. Glória a Jesus, aleluia. Mas, irmão, são milhares e milhares e milhares que estão nessa condição diante de Deus. Aleluia! Não são fiel ao Senhor. E um dia Deus vai requerer de cada um a fidelidade. Aleluia. Muitas vezes a obra de Deus sofre, precisa disto, daquilo, não tem condições, e há alguma coisa escondida que ninguém tem coragem de trazer e entregar. Aleluia. Mas, meus queridos, eu sempre disse e continuei dizendo, continuarei falando que eu acho muito melhor dar 10 mil reais de dízimo do que R$1.000. Porque eu dou 10 mil, eu vou ficar com 90 no bolso. Se eu der só R$1.000, eu vou ficar com 900. Então é muito melhor ficar com 90 mil no bolso, irmão. É porque você não pensa direito. Se você pensar direito, você vai colocar-se diante de Deus e fazer aquilo que Deus está determinando. Aleluia. Eu não sei se nesta noite, mas creio que sim, porque Deus não fala de balde. Se alguém aqui
precisava ouvir essa mensagem, e Deus tirou-me um pouco de lado, aleluia, da mensagem, para entrar neste assunto, para que você desperte, acorde, aleluia, glória a Deus, porque Jesus está voltando. No milênio, irmãos, o Senhor Jesus será contra todos os vendavais e tempestades. Todos os vendavais e tempestades, o Senhor Jesus será contra. Mas tem isso na Bíblia? Tem, sim. Vamos ver Isaías 32, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: eis que reinará um rei, é ele, reinará um rei com justiça, e os príncipes governarão com justiça, e será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugar seco, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que vê não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá, e o conhecimento e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente, viu? Aleluia! Até o gago, irmão, não vai falar kkkkkk, não. Vai falar distintamente. Glória a Deus. Aleluia! O nosso Deus, irmão, lembra que lá no deserto o Senhor ia conduzindo o seu povo com a coluna de fogo de noite e com uma nuvem de escuridade durante o dia do sol causticante. Aleluia! E esta nuvem, meus queridos, este fogo, esta sombra extraordinária vai continuar, aleluia, lá no milênio. Ele será uma sombra contra o calor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Será aquele homem como um refúgio contra a tempestade, como ribeiro de água em lugar seco, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Oh, aleluia! É Ele que estará reinando sobre a sua igreja, sobre o seu povo, lavado, remido, que irão estar com Ele para sempre, na sua glória. Jerusalém estará em glória, irmão. Um fulgor, não vai dar tempo para nós chegar lá, as horas já estão terminando, falta pouquinhos minutos, mas, meus queridos e amados irmãos, ele será a Jerusalém que descerá do céu em glória. Lá não tem sol, lá não tem luz, porque a luz é a presença do Senhor, aleluia. Não haverá noite naquela cidade, será uma cidade iluminada pela glória do Senhor. A presença de Deus iluminará, e virão todas as nações, todos os povos, virão nações e nações para admirar, convidarão uns aos outros, vamos para Jerusalém, para que o Senhor nos ensine o que concerne os seus caminhos. Eu irei, vamos comigo, e as nações virão, meus queridos, de longe, todos os povos virão para aprender do Senhor, porque de Jerusalém sairá
a palavra da lei de Deus para o coração dos homens. Glória a Jesus. E assim, meus queridos e amados irmãos, as nossas horas já terminou, mas nós temos aqui ainda dezenas e dezenas de versículos, mas nós vamos estar aqui. Eu estou esperando, irmãos, chegar aos 100 anos, se Deus quiser. E até lá vai dar para nós falar muita coisa ainda. Se Deus quiser, até que Jesus venha, nós vamos falar. Porque esses dias, Deus usou uma pessoa e falou comigo: meu servo, você é a minha boca, fale e não te cales, porque você é a minha boca. Glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos falar a palavra de Deus. Igreja, estamos no momento final, que temos que nos despertar, aproximarmos de Deus. Quantos aqui e deveria estar presente? Quantas cadeiras estão vazias, e quantos estão em casa, diante da televisão, quantos estão em outros lugares, fazendo isto ou aquilo, e o seu lugar está vazio, mas Jesus está voltando, e Ele vai surpreender a muita gente. Aleluia! É hora de despertarmos e buscarmos a presença de Deus, porque Ele está voltando. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus pela palavra? Amém? O pastor relatou tudo isto, mas o mais importante é fazer parte do arrebatamento. Amém? Quantos esperam o arrebatamento? E se Jesus voltar agora, você pode dizer: ora vem, Senhor Jesus? Então diga bem forte. Está fraquinho, está tudo sem força para subir. Vamos dizer junto no 3? 1, 2, 3. Ora, a perseverança é a arma da vitória, quem quer subir na vinda do Senhor Jesus. Amém? Está aqui nosso irmão José. Fica de pé, irmão José. Vira aí para a igreja. Vira para a igreja para que eles vejam. Ele tem o seu acordeon. E ele quer tocar na igreja e mandou lá para reformar. Esse irmão tem uma vida muito simples do ponto de vista econômico. Ele toca há muito tempo ali junto com os irmãos do Boa Esperança, conhecemos de longa data. Era batedor de lixo aí na cidade e hoje ele toca para Jesus. E tem uma aposentadoria pequena pela sua contribuição em relação ao seu tempo e quer reformar acordeon. Cada um de nós pudermos dar aí R$5, R$10, fica uma reforma de um acordeão é muito difícil, e ele precisa aí de um montante para arrecadar, fica quase 800, fica R$800 o que precisa para a reforma. Mas o Senhor pode nos ajudar aqui, nós contribuirmos aí, faça aquilo que você sentir no coração. O Stefano vem aqui para louvar o Senhor, e os irmãos estarão aí arrecadando o que o Senhor colocar aí no seu coração, e nós estaremos ajudando o irmão a fazer um barulho santo, louvando o Senhor ali na congregação. A irmã Lourdinha Cerquiari avisa a todos, quanto puder, que a oração da tarde, amanhã às 14h30, você não pode deixar de vir orar pela sua família, estar no altar de Deus, quem está de férias, quem está aí livre, enfim, aquele que se sente desejo e tem a necessidade de orar, venha estar aqui com as irmãs amanhã às 14 horas. Quinta-feira, noite da vitória, congregação Loyolas, Montezuma, Novo Horizonte e Novo Mundo. E na próxima terça-feira, Olga Verone, Santa Eulália, Santina e Vista Alegre. Então, esses são os avisos. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. E o grande culto
no domingo à noite. E os irmãos componentes do crivo, terminando aqui, nós teremos uma rápida reunião para decidirmos aquela orientação a respeito das pessoas que são convidadas para pregar, para ministrar nas congregações, enfim, nos trabalhos. Então, há necessidade de uma avaliação do crivo. Nós vamos hoje definir aí já 2 pedidos, e os obreiros das congregações sabem que esse mês tem essa tolerância, porque foi passado de urgência, mas a partir de fevereiro, todos os pedidos terão que ter vindo no mínimo 30 dias antes para o crivo reunir, senão não dá tempo. Então temos aí um caso extraordinário hoje, e oportunamente será com os 30 dias, conforme a orientação do nosso presidente, pastor Levi. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou, adorador, assim me formou, quem poderá calar minha voz do coração? Ao céu, eu sei que já está, e o meu olhar no vaso do mar, que se o meu olhar, tu és o meu que me solta, tu és o meu que viver. Não tenho todas as respostas, mas assim das coisas eu sei, toda a minha vida te adorarei. É o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem pessoas que correrão a voz que adora, Senhor. Adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem pessoas que ouvirão a voz de quem te adora, Senhor. Senhor, se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, e andar no meu prazer, minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador.
bom é louvar o Senhor, e quantos podem e às vezes não louvam. Convido a igreja a estar de pé. O pastor já vai estar orando, nos abençoando. E nós com disposição, quinta-feira, domingo, e a escola dominical e o trabalho, e todos quantos têm disposição, bom é louvar o Senhor. E Jesus vai voltar, e precisamos estarmos esperando hoje. Amém? Deus abençoe. Eterno e soberano Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela vida, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza da vida eterna. Meu Deus, meu Pai, abençoa cada um dos teus filhos aqui presente, acompanha agora os seus lares, Senhor, no término deste culto, guarda cada um debaixo da tua mão poderosa, livrando de todo mal, do perigo, dos acidentes desta vida. É o que te pedimos, ó Pai, em nome, pelo amor do teu Filho, o qual vive para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmão José, aguarda um instante aí, tá bom? Agradeço a presença de todos e voltamos com disposição para a casa do Senhor.